Deus toda a honra, toda a glória por mais esse momento, por mais essa oportunidade com você e com a sua família, nos alegrando pelo privilégio que temos de Deus nos conceder a graça de aprender a sua palavra, de sermos instruídos, alimentados de forma graciosa, à medida que consideramos, que meditamos em sua palavra. E o desejo do coração é que Deus abra o seu entendimento, que Deus abra o seu coração e que essa palavra seja muito efetiva, muito clara, não é, para você, produzindo vida, produzindo transformação, crescimento, onde o seu coração, o seu interior seja moldado e transformado por esta palavra. Nós estamos estudando sobre a graça salvadora em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela nos treina educando-nos. Ela penetra no mais íntimo do nosso coração, lá onde está o nosso maior ou o cerne do nosso maior problema. O coração não está se referindo meramente ao nosso órgão vital, mas todo o centro da nossa vida, todo o nosso eu, onde as coisas nascem, onde as coisas têm origem, e coisas que às vezes nós temos vergonha de falar, coisas que nós temos vergonha de mencionar. Essa graça entra lá no coração e molda-nos, nos transforma e vem nos conformando à imagem e semelhança de Jesus. E essa graça é que vai nos moldando para mostrar ao mundo, para mostrar a esse mundo, a essa geração, de que o Evangelho transforma, de que o Evangelho restaura, o Evangelho dá nova vida, o Evangelho dá um novo coração. Então a graça nos treina educando. Vejam bem, quando ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora, isso inclui que a graça ensina, que ela corrige e que ela disciplina. Ela não só meramente traz o ensino da salvação em Cristo Jesus por meio da graça, como ela tem o poder, ela tem a autoridade de educar, de nos instruir, de nos corrigir e de nos disciplinar. Esse é um processo que começa na nossa salvação e continua, e continuará até a volta de Cristo, até quando Ele volta para nos resgatar e quando nós, na plenitude, seremos a imagem e semelhança dEle. Graça não significa relaxe e viva a vida desleixadamente como você quer, como você pretende. Eu já fui alcançado pela graça, eu vou viver assim e de todas as formas serei salvo. Não, ela nos disciplina, ela nos instrui para uma vida piedosa. Nós temos que viver de modo justo, sensato e piedoso nesse presente século. Então vejam bem, ele inicia o versículo 12 dizendo: educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas. Ela tem esse fator educador, ela tem esse poder educador. A graça é operante pelo poder do Espírito, pela eficácia do Espírito, à medida em que nós lemos a palavra, estudamos a palavra. Quando você experimenta o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus, isso deveria de imediato motivá-lo a querer agradar esse Jesus e fazer tudo o que lhe agrada de conformidade com o coração dele. Mas nós sabemos que não é bem assim. Embora a graça faça isso, nós temos uma luta interna. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito, e nem sempre nós queremos sujeitar essa graça ao seu princípio educador, a sua instrução, a sua disciplina, para que venhamos abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Ao ler a palavra de Deus, nós começamos a perceber que há muita coisa em nós, em nossas palavras, em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos, que desagradam a Deus. E a graça precisa eliminar tudo isso em nossa vida. E então, para isso, é necessário que estudemos a palavra do Senhor, e à medida que nós vamos estudando, a graça vem nos educando com esse poder operante e eficaz do Espírito Santo.
A graça mostra, olha, esse Cristo se entregou lá na cruz para nos salvar, para nos remir e purificar de todo pecado, como ele diz no versículo 14, aí, olha, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente dele. Então não é só nos redimir, mas nos purificar, tirar essas questões que desagradam a Deus, é nos limpar completamente dessas questões. E ele entregou-se lá na cruz exatamente para isso. Jesus descreveu uma maneira de como nós obedecemos a graça, de como nós eliminamos diariamente essas coisas. Lucas 9, 23, ele diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me dia a dia. Então, negar a si mesmo é morrer para si, é pegar o seu eu e entender que agora ele pertence a Cristo, que essa graça ela te libertou do império das trevas e te transportou para o reino dele, e que agora você pertence a ele, e que agora você se submete a toda vontade, a todo senhorio dele, a toda disposição dele, no desejo de que, à medida em que a graça vem operando em cada um de nós somos corrigidos, nós somos ensinados, disciplinados, treinados, educados a essa vida sensata, a essa vida justa e piedosa nesse presente século. Vejam bem, quando fala sobre negar a impiedade, vejam bem, o que inclui, o que significa dizer impiedade? O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não reverencia Deus. Ela vive ignorando o ser de Deus, a lei de Deus, o poder de Deus e a autoridade de Deus. Ela é uma pessoa abertamente imoral ou má. Ela não é uma pessoa que teme ao Senhor, que reverencia esse Deus na sua autoridade, no seu poder, na sua santidade. Uma pessoa aparentemente boa, talvez, mas que não tem lugar para Deus na sua vida. Sua vida cotidiana é organizada, motivada, dirigida por si mesmo, sem dar lugar a Deus. Romanos, capítulo 1, quando Paulo escreve ali, falando que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira, ele diz, tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, insensatos, de coração obscurecido, deixando de adorar a Deus, o Criador, para adorar a criatura. Então, toda a vida de uma pessoa ímpia, sua vida diária, cotidiana, ela não tem Deus na vida dela, ela não coloca Deus como Senhor, como princípio, como a regra primária para a sua vida. Deus não tem lugar, ele estabelece ser o Senhor da sua própria vida. Então, impiedade é deixar de reverenciar a Deus, deixar de considerar o ser de Deus, de considerar a sua palavra, os seus preceitos, os seus estatutos. E isso em todas as áreas da nossa vida, seja relacionamento familiar, pai, mãe, esposa, patrão, empregado, socialmente, economicamente, onde quer que nos encontramos. Deus precisa ser reverenciado em nossas ações, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, para que as pessoas percebam que essa graça educadora, ela está de fato nos educando para que nós venhamos renegar toda essa impiedade. E ele diz também as paixões mundanas, né? Ou seja, os desejos mundanos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, ele trata isso, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não procede de Deus, isso procede do mundo. Isso se refere aos desejos que são características desse sistema mundial, desse mundo corrompido, dessa geração corrompida que se opõe contra Deus, que se levanta contra Deus, que ignoram a palavra de Deus e querem implantar os seus próprios conceitos, seus próprios valores, né, a sua vida moral, a sua vida ética, embasada na plena liberdade de expressão, embasada de que todo mundo é livre, né, para ir e vir, todo mundo é livre para poder falar o que quer e o que não quer, e não tem Deus como reverência, não tem um princípio. Então, esse sistema mundial, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus.
Isso inclui egoísmo, orgulho, busca de status, poder, ganância, luxúria e viver para o prazer pecaminoso, ao invés de encontrar o prazer tão somente em Deus e acima de tudo. Como Salmo 37,4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A graça de Deus, ela treina você a dizer não a essas coisas, porque Deus e sua graça são suficientes, são eficazes para operar em nós. Essa é a razão pela qual Cristo morreu. Versículo 14 novamente, olha, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de todas essas coisas, ou seja, pagar por isso, nos libertar dessa escravidão do pecado, dessa miséria, e também de toda iniquidade, e nos purificar, ou seja, nos limpar para si mesmo, para que agora nós sejamos um povo exclusivo dele, zeloso de boas obras, homens e mulheres que vivem de forma sensata, justa e piedosamente nesse presente século. A graça de Deus, ela é poderosa para cumprir esse papel, tanto na minha vida como na sua vida. Vamos continuar estudando e procurando aplicar isso em nossas vidas, vivendo na dependência, na suficiência, enquanto lemos a Escritura, enquanto oramos, enquanto buscamos a Deus. A graça vem nos educando e nos treinando, e todas essas impiedades e paixões serão renegadas pela eficiência e pela eficácia da operação do Espírito nessa graça ao meu coração e ao seu coração. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e que nós sejamos agraciados por Deus. Até mais, um abraço.